Olá pessoal, professor Nilson mais uma vez com vocês. E nessa aula a gente vai resolver essas outras questões aqui do concurso, tá? Olha o que diz aqui nessas questões da 44 a 48. Vamos lá. No que diz respeito à medição de pressão e temperatura, julgue os itens a seguir. A unidade de medida de pressão é uma grandeza secundária do Sistema Internacional de Unidades, pois está relacionada ao metro, ao quilograma e ao segundo. Pessoal, isso aqui é verdadeiro, tá? Vamos marcar aqui como verdadeiro. C. Por quê? Olha só. A gente sabe que pressão ela é medida na seguinte equação: força sobre área. E aí a gente sabe que ela é secundária porque força ela é medida em newton e a área é medida em metro quadrado, tá? Então isso aqui já demonstra que ela é uma unidade de medida secundária, tá bom? Então aqui é a alternativa C. E além disso, a pressão não é só medida em Newton metro quadrado. Existem outras unidades de pressão também que são utilizadas, como polegada, como milímetro de H2O e assim por diante, tá? E aí a gente vem com essa marcação. Muito bem. A 45 diz assim: a medição de temperatura com um termopar é obtida a partir da variação do comprimento do sensor, devido à variação de sua temperatura, em contato com o meio que estejam sendo efetuadas as medições. Pessoal, isso aqui é falso, tá? O comprimento não tem nada a ver com o termopar. O termopar é baseado na conexão de dois metais diferentes, né? Então, aqui, por exemplo, vamos representar aqui dois metais com essas cores aqui. E aqui nesse ponto da junção é que a gente vai ter agora uma fonte de calor, né? Então, se essa fonte de calor estiver aqui e ela estiver alimentando aqui nesse ponto, aqueceu isso aqui, você vai ter uma tensão gerada aqui em milivolts, tá? Então, isso aqui é que faz acontecer a geração e não a questão do comprimento do sensor. Então, isso aqui é falso, tá? Vou marcar aqui como falso ou errado, como a pergunta faz, né? Se é certo ou errado. Tudo bem? Vamos lá. Na medição de temperatura com um termômetro de bulbo de mercúrio, a leitura dos valores sobre a escala do instrumento pode ser feita imediatamente. Olha aqui o erro, pessoal. Não é imediatamente, né? Após o posicionamento do instrumento local ou ambiente desejado. Todos nós sabemos que quando a gente usa um termômetro, esse de mercúrio, ele demora um tempo para se fazer a medição até que ele faça isso, tá? Então essa leitura aqui, aliás, essa alternativa aqui é errada, tá? A gente sabe que, vocês podem lembrar que um termômetro que vocês usam em casa, né? Ele feito dessa forma, ele vai ter lá a sua base aqui, tem a parte onde vai ser colocado, e aqui fica o líquido, no caso o mercúrio. Quando você coloca isso aqui em contato, por exemplo, com a pessoa com febre, ele vai subindo até chegar a uma temperatura, mas não é imediatamente. Assim também na indústria acontece dessa forma, tá? Então essa alternativa aqui também é errada. Tudo bem? Vamos lá. No manômetro 47, no manômetro tipo Bourdou, a pressão medida é proporcional à diferença de potencial elétrico gerado no circuito que o compõe. Pessoal, Bourdou é um elemento elástico, tá? Ele mede aqui com a diferença da pressão que é colocada na sua cápsula, né? É como se fosse uma mola, né? Ele é mais ou menos desse jeito aqui. Então, quando você coloca pressão aqui nessa entrada, ele vai se esticar, né? Ele vai ser aqui voltar ou não, ele é tipo um elástico, né? Ele volta para cá ou não, e aqui vai mexer o mecanismo mecânico que vai acionar aqui o ponteiro, tá? Então essa parte aqui, o tipo Bourdou, não tem nada a ver com a parte elétrica, né? Então isso aqui é dessa forma que ele funciona. Então isso aqui em relação ao potencial elétrico também é errado, tá? Então não tem nada a ver com o manômetro do tipo Bourdou. E por fim, a 48 diz o seguinte: no termômetro de tira bimetálica, a variação de temperatura é determinada a partir da expansão ou contração térmica linear de dois materiais diferentes, de dois materiais metálicos diferentes. Vamos dar uma olhada. O bimetálico seria uma chapa metálica aqui, por exemplo, feita de cobre. E vamos dar um exemplo aqui com uma outra chapa metálica feita aqui de outro metal. Vamos dizer que isso aqui fosse talvez aqui ferro, tá? Então, quando você tem esses metais de coeficientes diferentes, quando a variação de temperatura é colocada, realmente vai ter uma diferença na contração e expansão, ou seja, ele vai se contrair ou vai se expandir. Então, isso aqui
com esses metais dessa forma, realmente acontece isso aqui com relação à temperatura, tá? Cada vez que aumenta ou diminui, vai ter essa contração e expansão. Então, essa alternativa também é verdadeira, tá? Vai ficar padrão aqui, a gente vai marcar a letra C aqui, tá? Então, aqui voltando ao começo, 44C, 45E, 46E, 47E e 48C, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula e aguardo vocês nas próximas aulas. Obrigado e até mais.